Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alexia Muniz e nesse vídeo eu vou contar para vocês como se preparar para engravidar e contar um pouco da minha história, da minha preparação para engravidar. Mas antes de tudo isso, aproveita para curtir o meu vídeo, dar o seu like e seguir o canal para você poder receber mais vídeos sobre uma maternidade com mais leveza, com mais propósito, gravidez, FIV, enfim, um pouco de tudo isso. Então vamos lá. Nos outros vídeos eu contei para vocês um pouco sobre a minha história da jornada, né, de infertilidade, contei um pouco de como foi a minha questão da FIV e sobre o meu pensamento do meu marido em relação a esse processo, essa jornada, né, de como eu não queria ser uma tentante e como a minha biografia, não queria que essa fosse a minha biografia. E aí eu decidi fazer esse vídeo para contar para vocês como que você pode se preparar para engravidar. Seja que você também está passando por essa questão da infertilidade, ou se você pensa em engravidar em algum momento, ou daqui a um tempo e não sabe ainda bem como se preparar. E eu vou falar para vocês que o fato de hoje eu conseguir levar a maternidade com leveza, da forma que eu levo, da forma que eu encaro as coisas, com certeza foi devido a um preparo gigante que eu passei na minha vida, uma mudança de vida basicamente. Eu mudei a minha vida, eu mudei a pessoa que eu sou de 2019 para hoje, sabe? Eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa muito, muito melhor, muito melhor. Então, foi um processo que não foi rápido, né? 4 anos aí, na verdade mais, né? 4, 5 anos. Não é rápido, não é um processo rápido, não é um processo agradável. Eu passei por porque coincidentemente eu passei por esse processo todo de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento pessoal que coincidiu, né, que acredito que seja tudo linkado, né, mas não foi proposital, não foi pensando em engravidar. Porque, como eu falei pra vocês no último vídeo, eu não sabia nem se eu ia conseguir engravidar. Acabou que aconteceu tudo ao mesmo tempo e foi uma jornada que aconteceu única. Então, assim, é difícil separar uma coisa da outra. A pessoa que eu sou hoje, a forma que eu enxergo a maternidade e a forma que eu vivo a minha vida, enfim, meu casamento, foi fruto não de ter engravidado e ter tido minha filha. Foi todo o processo que eu passei antes disso, que foi um processo, como eu falei, longo, um processo de 4, 5 anos de preparação, sabe? Mas mesmo se eu não engravidasse, não importa, porque eu já tava nesse processo, entendeu? Então não foi pra engravidar. Foi um processo que eu passei de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento pessoal, independente da gravidez ou não. Mas eu quero falar em relação a isso da gravidez, porque eu quero dar algumas dicas pra vocês, algumas orientações pra vocês, pra quem tá pensando em engravidar daqui a um tempo, que eu acho que esses aspectos fizeram muita diferença em relação à maternidade que eu posso viver hoje, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2019, que foi no mesmo tempo quando eu decidi começar a engravidar, tudo, eu tava muito insatisfeita com a minha vida. Eu tava 10 quilos acima do meu peso. Eu tava fazendo um trabalho que eu odiava o trabalho que eu fazia. Eu ia chorando trabalhar, de tanto que eu odiava. Era um trabalho que feria muitos dos meus valores, sabe? Eu sou dentista de formação, pra quem não sabe, e eu trabalhava numa clínica que o dono, ele basicamente me forçava a vender alguns tratamentos, algumas coisas. Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, porque também não faz muita diferença. Mas feria valores meus. E aí, eu não gostava do trabalho que eu fazia, eu não via sentido, eu tinha uma rotina que eu odiava, eu reclamava de tudo da minha vida, eu não conseguia ver uma coisa boa da minha vida. Meu momento feliz era quando eu ia, às vezes eu saía do trabalho na hora do almoço, ia almoçar no Mac. Eu não tinha, sabe, eu realmente não gostava da minha vida. Eu não conseguia olhar pro lado bom de nada, então assim, eu sempre reclamava. O apartamento que eu morava eu não gostava, embora era um apartamento de frente pra praia praticamente, uma quadra da praia, mas eu odiava. Eu bebia muito, então eu e meu marido a gente saía no final de semana, que era o único momento em que a gente curtia, sabe? E aí eu bebia demais, demais, demais e eu também era uma pessoa muito vitimista, então eu tinha dificuldade nos relacionamentos com a minha família, com as pessoas, e eu sempre achava que o mundo todo estava culpado e que eu estava sempre certa. Então, assim, eu tava realmente num lugar de muita insatisfação da minha vida inteira, e eu também não
mudava, eu não conseguia. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, meu Deus, Alexia, como é que você ficou tanto tempo parada numa situação tão infeliz pra você? Como é que você não fez nada? Mas sabe, a gente vai vivendo no automático, as coisas a gente não para pra pensar, sabe? Uma possibilidade de eu mudar de carreira ou fazer uma coisa assim, não tava nem no meu radar, assim. Eu nem conseguia conceber uma possibilidade dessa. Enfim, e aí, quando eu fui fazer os exames, que eu descobri a minha infertilidade, ao mesmo tempo veio a pandemia. Foi em 2020, tudo isso aconteceu em 2020. E aí eu descobri dessa questão da infertilidade e ao mesmo tempo veio a pandemia. E aí eu tive que sair do trabalho que eu tava fazendo, porque tudo parou. E eu parei de trabalhar porque eu tava enfim, esse lugar parou e aí eu não tinha nenhum outro, não tinha nenhum lugar próprio, então eu parou com tudo. E quando eu parei, foi o momento que eu olhei pra minha vida e falei, meu Deus, que vida é essa que você tá levando, né? Eu não gostava do meu corpo, enfim, eu tava totalmente, sabe? Eu não praticava nenhum esporte. E aí, tudo meio que aconteceu basicamente ao mesmo tempo. Eu fui pra uma aula de kickboxing, pra quem não sabe, é tipo um boxe com chute, então um Muay Thai com boxe. Fui pra uma aula experimental e eu amei a aula experimental, o professor era muito bom, o lugar era super limpinho, né? Não tem aquela ideia de arte marcial que a gente imagina. E eu adorava, tinha um horário super bom, assim, que funcionava na minha rotina. E aí eu comecei a fazer esse esporte, o que me ajudou muito na parte física, porque eu era uma pessoa extremamente reclamona, então era engraçado, porque eu ia lá na aula e tinha uma parte que você lutava com outras pessoas. E aí eu meio que apanhava ali, né? E aí aquilo ali me incomodava profundamente, eu levava tipo um soco e aí tipo assim, ai, aquilo ali feria meu ego, meu emocional, tudo. E eu fui percebendo o quanto eu estava fraca. Ao mesmo tempo eu comecei a consumir conteúdo no Instagram acho que foi meu irmão que me indicou, que era do Ítalo Marcílio, não sei se vocês conhecem, que ele falava muito sobre essa questão do amadurecimento, de ser forte, de servir. E aí, cara, tudo isso aí aconteceu ao mesmo tempo, sabe, dentro de mim. E aí eu comecei a perceber o quanto ruim eu tava, quanto eu tava com problema, quanto eu tava imatura, quanto eu era, sabe, quanto a minha vida tava infeliz e quanto que eu estava no meu poder mudar. Então, em vez de eu ficar esperando que alguém iria vir mudar pra mim, que alguém ia me salvar, eu comecei a ver que eu precisaria fazer isso por mim mesma. Ninguém viria me salvar. E aí, o esporte começou a me ajudar de forma prática a me fortalecer, porque eu ia lá mesmo, às vezes quando eu não queria, quando tava chovendo, comecei a apanhar efetivamente e comecei a bater na minha fraqueza, sabe? De forma literal mesmo. Eu ia lá e apanhava e levava meu corpo ao limite e, sabe, eu cheguei a vomitar uma aula que eu acabei me esforçando mais e isso tudo foi um processo, tá? Se vocês quiserem, eu faço até um outro vídeo sobre essa questão do fortalecimento e desenvolvimento e amadurecimento pessoal, porque é um processo que, na verdade, não tem nada a ver com a gravidez, mas acabou que fez toda a diferença na gravidez e a forma que eu vivo a minha vida hoje. Então, eu não quero ficar que o vídeo fique muito longo, se eu contar tudo isso hoje não vai dar. E aí eu comecei a emagrecer, comecei a pegar gosto por treinar, comecei a pegar gosto por me fortalecer. Aí na pandemia chegou, como eu falei, aí eu vi que a minha vida não tava boa daquele jeito. E eu falei, e se eu tentasse alguma coisa diferente? Se eu tentasse algo novo? E aí eu passei por uma transição de carreira, comecei a empreender numa área que eu adoro, eu parei de atender como dentista, abri uma agência de viagens personalizadas. Se vocês quiserem eu faço um outro vídeo sobre isso, comentem aqui embaixo. E aí eu comecei a empreender e comecei a mudar a forma que eu vejo a vida, comecei a estudar muito sobre esse assunto. Comecei realmente, sem brincadeira, eu devo ter lido, sei lá, uns 25 livros sobre isso. Comecei a estudar sobre marketing, foi quando eu abri meu Instagram, como eu falei, é um outro vídeo, é um outro assunto, mas eu comecei a mudar e melhorar. Meu casamento começou a mudar, o meu marido, que também estava mais ou menos parecido comigo, começou... Não porque eu falei nada, mas ele começou a ver os resultados e começou a se movimentar também, pra ele também. E aí, isso tudo fez a diferença pra hoje em dia eu estar vivendo a maternidade como eu vivo, né? Como eu falei pra vocês. Então, beleza, esse foi todo o meu processo. Hoje em dia eu levo a vida de uma forma
eu escolho olhar para as coisas boas da vida, eu sou uma pessoa muito mais forte. Hoje em dia é difícil eu chorar, é difícil. Eu era uma pessoa que antigamente eu ia conversar com alguém e a pessoa falava mais duro comigo, eu não falava nada na hora, depois eu chegava em casa e chorava. Eu não falava o que eu pensava, eu tinha dificuldade para me expressar, dificuldade para provar meu ponto, sabe, para realmente me posicionar com alguma coisa. Eu era, como eu falei, fraca. E hoje em dia eu sou outra pessoa. Sou uma pessoa muito mais madura. Uma pessoa que consigo vir aqui falar pra vocês, provar meu ponto. Eu dificilmente eu choro, né? Como eu falei. E não que chorar tenha algum problema, tá? Mas é uma coisa que não acontece mais. Eu vejo um problema e eu busco uma solução. E geralmente a solução tá em mim. Então isso afeta o meu casamento, a forma que eu lido com o meu casamento hoje em dia. Enfim. Tá, e aí vamos lá. Então, como se preparar para engravidar? Eu falei tudo isso aí, né? Mas como se preparar para engravidar? E eu vou usar alguns aspectos que eu aprendi nessa jornada, tá? Primeira coisa é o preparo físico. Isso é uma coisa que as pessoas negligenciam demais, mas isso faz toda a diferença. Por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando você engravida, não é o momento. É muito difícil você começar hábitos quando você engravida, porque você está numa fase que seu corpo já está se cansando mais, ele já está gastando mais energia para ele existir, né? Ele está produzindo um ser humano. E aí você começar algo novo, por exemplo, começar a se exercitar, começar uma dieta, é muito mais difícil. É muito mais difícil você começar bons hábitos de saúde. Então, o que acaba acontecendo? A mulher engravida e ela até tenta no começo, mas a barriga começa a pesar e aí ela começa a desistir de tudo, começa a entrar aquele negócio comendo por dois. Só que isso puxa uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Por quê? Se você está acima do peso, aí você engravida, aí você vai engordar. Engordar não, né? Ganhar o peso da gestação. E aí você vai ficar inchada, aí você não faz exercício físico. Então você vai ficar mais inchada ainda. Aí você pode desenvolver uma diabetes gestacional. O seu pé vai começar a ficar com dor, você vai ficar com dor nas costas. Porque tudo se exacerba na gravidez. Então o ideal é que você esteja o melhor possível antes de engravidar. Que você esteja num peso bom, que você esteja bem da saúde, que esteja todos os seus exames certos, que você já esteja se exercitando com uma rotina de exercício físico. Não tô falando aqui que você precisa estar maromba, mas você precisa estar fazendo um exercício, seja no esporte, seja na academia, seja caminhando. Alguma coisa você tem que estar fazendo já. E já esteja na sua rotina. Para que você não precise criar esse hábito quando você estiver grávida. Você só vai continuar, entendeu? É muito mais fácil. Você tá num peso baixo, então você já tá mais magra, você tá se alimentando bem, então você já ter uma rotina de alimentação, então você já, sabe, já comer saudável, já tá com tudo isso dentro da sua rotina. Como eu falei, é muito mais difícil você começar bons hábitos grávida, então é melhor você começar antes e aí na gravidez você só continua, sabe? Eu vou falar pra vocês, antes de engravidar, eu ouvia muitas coisas sobre a gravidez, e, enfim, ter filhos e maternidade. E aí, muita coisa que eu ouvia era assim, não, porque a gravidez é terrível, você vai ficar inchada, você engorda, você fica com dores, você fica com incontinência urinária, você fica mal e tal. E eu falei, gente, cara, eu vou fazer tudo que eu puder, pode ser que esteja além do meu controle, mas eu vou fazer tudo que tiver no meu controle para eu não ser essa pessoa, para isso não acontecer comigo. Vou fazer o que eu puder. E aí eu fiz isso. Eu tava com o meu peso mais baixo quando eu engravidei. Eu tava comendo bem, eu tava me exercitando, eu tava bem de saúde, eu tava super bem. E aí quando eu engravidei, isso só intensificou, só potencializou. Eu tinha muita energia na gravidez. Eu juro, eu era aquelas pessoas que eu acordava cedo, não precisava, acordava cedo, porque eu trabalhava home office, então, e eu tinha minha empresa, então, mas eu acordava cedo, eu caminhava na praia 1 hora todos os dias. Eu ia fazer a musculação 3 vezes por semana e eu fazia pilates 2 vezes por semana. Eu tava, absurdamente focada. E assim, as pessoas me viam e falavam, Alexa, vai dormir um pouquinho, mas eu não conseguia. Eu só pensava em estar bem, estar saudável, e estar bem pra minha filha e passar esses hábitos pra ela. Porque o que nós fazemos impacta... quando a gente tá grávida, isso impacta, tá? O embrião, o bebê, os futuros hábitos do bebê. Isso daí tem comprovação científica e eu até posso falar sobre isso no outro vídeo, sobre essa influência, tá? Então, assim, eu comia super bem e eu não enchei nada, não tive nada de sintoma, eu usava salto alto, eu fiquei só com a barriga mesmo.
eu fiquei só com a barriga ali, minha barriga pequenininha ainda ficou, eu fiquei super bem, sabe? Não tô falando que se você a barriga ficou grande, enfim, se você engordou, não, isso não quer dizer que você não teve saúde, enfim, nada disso. Mas lembra sobre a autorresponsabilidade? Então, é sempre buscar, se você ainda vai engravidar, então você pode criar esses hábitos, você pode começar isso, tá? Então isso é uma coisa que você pode fazer para se preparar, para você estar bem. Isso facilita o pós-parto também. Então você volta mais rápido pro seu peso, o seu corpo volta ao normal, mais fácil. Isso impacta na autoestima, que consequentemente impacta no puerpério e no pós. Gente, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, eu passei por tudo isso. Eu sei do que eu tô falando pra vocês, tá? Então, não negligencie o antes. Porque o antes influencia a gravidez, que influencia o começo do puerpério, que influencia o futuro, a maternidade em si. Então, se você pode, tenha esse preparo antes. Segundo, é um preparo emocional, tá? Você pensar, você fazer esse processo que eu fiz do desenvolvimento pessoal, desses 4 anos que eu passei, você buscar fazer isso, tá? Você trazer uma autoconsciência, você olhar pra si e pensar, meu Deus, que tipo de mãe que eu quero ser? Que hábitos que eu quero passar para o meu filho, o que eu quero fazer na criação dele, de que educação que eu quero dar, quais os ciclos que eu passei na minha infância que eu não quero que continuem. Eu tô ciente da mudança de vida que vai ter, eu estou preparada para isso, para mudança, para abrir mão durante um tempo de mim, das minhas vontades, do meu eu, sabe? Esse preparo mental, emocional, ele faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas ficam tão focadas em, o quartinho, o enxoval, a roupinha, e aí esquecem de se preparar para as coisas mais importantes, que é a sua cabeça. Tá tudo na cabeça, gente. Você precisa se preparar para isso. Não dá para você achar que raios de luz, não. Você precisa se preparar emocionalmente para isso. Você precisa estudar, você precisa olhar para sua vida, você precisa olhar para os seus defeitos, você precisa querer melhorar. Você precisa pensar que tipo de mãe que eu vou querer ser, que tipo de mulher que eu vou querer ser, sabendo que o seu filho vai olhar para você como um exemplo. Seu filho vai olhar pra você e você tem que ser coerente com aquilo que você vai falar pra ele, com o que você quer passar pra ele de valores, com aquilo que você vive. Então a gente tem que buscar ser melhor todos os dias, 1% melhor todos os dias. Esse tem que ser a meta. Então fazer esse preparo. Tem um livro que eu gosto muito e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre dicas de livro pra essa fase, e é um livro que chama, eu vou colocar aqui a foto, o livro que você deveria ler e que você gostaria que seus pais tivessem lido, alguma coisa assim, que ele fala muito sobre isso, sobre o ciclo, sobre o que você quer passar para frente. É um livro muito bom e não tem jeito, gente, não tem como a gente não querer estudar, não se preparar. Então, isso faz parte. Em terceiro, o preparo do casal. Essa ideia de que filho vem para salvar casamento, pelo amor de Deus, é bem o contrário. O filho é uma prova de fogo para um casal, para um casamento. Casais que estão bem, que estão estruturados, todos os casais vão passar por mudanças. Isso é inevitável, uma mudança total, uma mudança em você, no seu marido, na rotina, no tempo. Posso até fazer um outro vídeo um pouco sobre isso, mas enfim, é uma conversa mais longa. Mas se vocês não conversarem e não ficar no mundo da Alice, falando assim, ai, um filho com seu rostinho, um filho com seu rosto, ai, nossa, esses papos, escutando música sobre filhos e esse papo que é meio que coisa de adolescente, assim, de verdade, gente. Eu sei que eu tô conversando com mulheres adultas aqui. Não dá pra vocês ficarem nesse papinho furado. Isso aí é romantização errada, não a romantização que eu prego. Eu prego a romantização da vida, mas olhando a realidade, não vivendo no mundo da Alice. Se você não olhar pro teu marido de forma séria, ver se ele é o pai que você quer pros seus filhos, sabendo que você vai ter um filho com esse cara, que vocês vão ter que dividir a vida, a responsabilidade, e que um filho é um elo pra sempre, e sair fazendo as coisas na orelhada, no romantismo, você vai acabar se lascando, porque os homens geralmente eles dão sinais. Não tô querendo dizer aqui que, não, o cara não pode acontecer de um cara do nada virar, te largar. Pode acontecer, mas assim, avalie, pensa, senta pra conversar. Mas é meu sonho ter filhos. Mas você sozinha, é muito difícil, gente.
Se você tem um pai junto, um pai presente, um pai ativo que faz a parte dele, a tua maternidade vai ser mais leve, vai ser mais tranquila. Mas se o cara não tá nem aí, se o cara nem queria ter filhos, se o cara nem tinha certeza e você meio que forçou ele a isso vai dar um problema lá na frente. Os dois precisam ter certeza daquilo que eles querem. Os dois precisam ter certeza que eles querem ter filhos. E entender toda a responsabilidade que vem com isso. Vocês precisam conversar e conversar e conversar muito sobre esse assunto. Você tem que conversar sobre como vai ser a divisão das tarefas, como vai ser o dia a dia, as mudanças, como vai ser em questão as famílias, como vai ser... Cara, tudo. Eu posso estar fazendo um outro vídeo sobre isso. Depois mandem nos comentários quais vídeos vocês querem que eu faça, porque tem muito assunto pra gente conversar. Mas enfim. E então, vocês têm que conversar, você tem que preparar ele pra tudo isso, você tem que se preparar, vocês dois têm que estar em sintonia com isso, tá? E aí... Por último, é o preparo prático. Então, você precisa se preparar de forma prática. Cara, financeiro, como vai ser a questão financeira? Como vai ser o trabalho? Você vai parar? Você vai continuar? Tem como diminuir a carga? Não, quando 6 meses eu vou voltar a trabalhar, de boa. Cara, de verdade, 6 meses ainda é um bebezinho. E eu vou ser muito sincera com vocês, com o que eu vivi e com o que eu vejo de outras mães. Chega a 6 meses, ninguém quer voltar a trabalhar, tá? É muito difícil. Você é um bebê muito pequenininho ainda, com 6 meses. Então, se você pode, pensa nisso, já tenta diminuir a sua carga horária, tenta organizar, orquestrar a sua vida para que você permita que você consiga trabalhar menos, tá? Eu conversei muito isso com uma amiga minha antes dela engravidar e, cara, ela é médica e ela preparou a vida toda dela para isso. Ela já ficou tipo 1 ano antes já organizando a rotina dela, pensando, cara, como é que vai ser quando eu tiver filhos? E aí ela começou a reduzir a carga horária, ela ajustou tudo, fez tudo para que ela conseguisse trabalhar só meio período, algumas vezes por semana. E ela tá grávida. E aí a ideia dela é voltar depois com 6 meses. Eu já falei pra ela, foi 6 meses, você vai ver. 6 meses é pouco. Dá pra voltar com 6 meses, algumas vezes na semana, mas não do jeito que você imagina. Então, como vai ser a questão financeira? Você vai trabalhar ou seu marido vai cuidar da casa toda? A parte prática. E os custos disso? Como é que são os custos? Sabe quanto custa um pacote de vacina? A gente pagou pra vacina de RN, né? A primeira vacina, até com 2 anos, se eu não me engano, 7 mil e poucos reais de particular. Vacina é caro, fralda, enfim, tudo isso precisa ser preparado. Muitas vezes eu falo, as mães ficam gastando com ensaio fotográfico, com chá revelação, chá bebê, quartinho, não sei o que, e aí falta para coisas necessárias. Então, às vezes, você deixar um dinheiro separado para fazer uma consultoria de amamentação, para te ajudar na hora da pega. Cara, essas coisas fazem diferença, tá bom? Então, assim, pensem nisso. Como vai ser a questão da casa, das tarefas da casa, quem vai cuidar? Isso tudo faz diferença. Depois eu quero ver se eu faço um vídeo falando sobre como se preparar para o puerpério, porque isso aí tá tudo relacionado. Mas eu acho que é basicamente isso, o vídeo já ficou enorme. Mas todas essas coisas são coisas que você pode achar que são besteira, que são bobas. Mas isso tudo impacta diretamente na gravidez, que impacta diretamente no puerpério, que impacta diretamente na sua maternidade em si. Então, o quanto você conseguir se preparar da melhor forma para tudo isso, você vai conseguir ter uma maternidade um pouco mais leve. E aproveitando, eu tenho também, acho que eu nem falei isso nos outros vídeos, devia ter falado. Eu tenho uma comunidade chamada Cool Moms Club, onde eu falo de muitos outros assuntos, desde do puerpério, onde eu falo sobre amamentação, sono, os primeiros dias, sobre a parte do desenvolvimento infantil da criança, de educação, de criação. Enfim, onde eu falo muito mais. Aqui eu tentei não falar tanto e mesmo assim, a maior parte dos vídeos deu uns 20 minutos. Ai, meu Deus. Mas é isso. Então, se vocês quiserem ter mais conteúdo sobre maternidade, que eu falo mais sobre esse assunto, a gente entra mais profundo, mais sobre essa questão tudo isso que eu falei de questão de você passar pra frente, dos ciclos, da educação, do que você quer passar pra criança, entender o cérebro da criança, pra você, sabe, não ficar agindo de forma reativa na sua maternidade, mas ter uma maternidade mais intencional, que com isso você vai ter uma maternidade mais leve. Se inscrevam no Cool Moms Club, vai ter o link aqui embaixo em algum lugar, para vocês poderem conhecer a comunidade, é muito legal. Então é isso, e não esqueça de comentar
que vídeos vocês querem que eu faça, que eu me programo pra fazer os próximos vídeos. É isso. Beijos, tchau!